Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 71 da cronologia dos X-Men, esclarecendo todas as dúvidas a respeito do universo dos Filhos do Átomo e sua evolução ao longo dos anos. Nesse vídeo apresentaremos duas histórias. A primeira ocorre na revista The X-Men, número 38, de 1967. Os vilões que os X-Men vão enfrentar são do Fator 3, mesmo porque já foram mostrados nos vídeos anteriores, que eles ainda estão enfrentando esses vilões. Especificamente, é o Mestre dos Mutantes, que possui uma plataforma flutuante, da qual ele controla com energia mental. Mentalmente ele consegue controlar a plataforma, que possui uma variação de armas e um escudo de proteção. Ele não é mutante, apesar do nome. Ele é um alienígena, apesar de nenhum dos integrantes do Fator 3 e nem dos X-Men saberem ou suspeitarem disso. O outro é o Changeling, que é o segundo no comando do Fator 3, que é mutante e que já foi falado a respeito do poder dele nos vídeos anteriores. Então é o mesmo inimigo. A gente falou um pouco mais do Mestre dos Mutantes, que a presença dele vai ser mais efetiva nessa história, tá? E os outros integrantes do Fator 3 também, que são aliados do Fator 3, que são o Blor, o Uno, o Vanisher e o Mestre Mental. Esses, além dos androides do Fator 3, que fazem parte ali do círculo do Fator 3, que possuem armas de raios e bombas interiores, né, que eles explodem quando necessário, né, quando eles determinam que é necessário, eles conseguem explodir o próprio corpo. Esses são os vilões que os X-Men vão enfrentar nessa história. Após descobrirem quais são os objetivos do Fator 3, o Hank alerta a equipe de que eles precisam sair imediatamente do local, porque a aguçada sensibilidade sensorial do seu pé detectou mecanismos explosivos que estão se acionando debaixo do pé da equipe, né? Está posicionado debaixo do piso. Acreditando, né, no poder do seu companheiro, o Scott pede para os X-Men seguirem até o hangar do Fator 3, onde eles se apoderam de duas dos discos voadores, duas aeronaves deles, né, do Fator 3, e saem imediatamente do local. Assim que eles saem, o local explode. Ou seja, o Hank, ele estava certo. Isso que eu estou falando para vocês, dessa sensibilidade que ele tem dos pés, é uma coisa que está sendo mostrada nessa aventura, né? Para vocês terem uma ideia, né, de um dos poderes que o Hank tem, né, de conseguir detectar coisas com a sensibilidade sensorial que tem nos pés dele. Eles viajam até a Mansão X, lá eles determinam quais vão ser os objetivos dele para enfrentar o Fator 3, eles se dividem em dois grupos. O primeiro vai para o leste europeu, né, para a Rússia, né, que é a Garota Marvel, o Anjo e o Fera. Eles entram nessa aeronave, né, nesse disco voador de alta velocidade, altíssima velocidade, mesmo porque eles conseguem alcançar o espaço russo rapidamente, enquanto o Cíclope e o Homem de Gelo vão para as bases de mísseis nucleares americanos, né? Eles se separam em dois grupos. No interior de uma nave tecnológica do Fator 3 estão o Mestre Mutante e o Changeling. Eles estão arquitetando de que forma que eles vão concluir o objetivo deles, né? Nesse momento, os dois começam a entrar num atrito, né? O Changeling começa a notar que o Mestre dos Mutantes ele tem uma agressividade com relação aos aliados dele, inclusive ele, que é o segundo no comando, muito expressiva, né? E ele não consegue contestar, ele não consegue participar, arquitetar os objetivos juntamente com o Mestre dos Mutantes. E toda vez que ele tenta contestar uma coisa ou outra, mesmo porque o objetivo do Fator 3, né, do Mestre dos Mutantes, em destruir praticamente a humanidade com um ataque nuclear, ele começa a pensar que é uma coisa muito drástica. Mas quando ele começa a contestar isso, o Mestre dos Mutantes ele ataca ele com a tecnologia dele, né? E deixa claro de que o poder dele, do Changeling, mesmo sendo o segundo no comando,
não tem muito significado para ele. Isso faz com que ele fique meio temeroso com relação ao mestre maior dele no futuro, né? Depois que todo o plano der certo, o que vai acontecer com ele no futuro. Então ele fica preocupado com relação a isso. A equipe que foi para a Rússia, né, que é formada pela Jean Grey, pelo Anjo e pelo Fera, eles chegam ali no local onde eles sabem que está o artefato explosivo e que esse explosivo está dentro de uma maleta. Eles chegam naquele local já sabendo que eles têm que encontrar o dispositivo dentro de um castelo fortemente protegido, né, por soldados russos. Assim que o Hank que eles chegam ao local, eles são surpreendidos por uma guarnição russa. O Hank começa a combater esses soldados, mesmo porque eles combinam que ele seria a isca para chamar a atenção dos militares, né, para que o Anjo e a Jean Grey encontrassem o artefato explosivo, né, antes que ele, evidentemente, seja colocado na sala onde vão estar os militares de alta patente russo, né, que causaria a morte deles e a retaliação dos russos contra os americanos e vice-versa. Só que quando eles entram ao local, eles se deparam com o Blob e com o Vanisher e alguns androides do Fator 3, né, que eu comentei com vocês que possuem armas de raios e bombas interiores, né. Eles, evidentemente, que têm que entrar em contato, têm que entrar em confronto direto com os dois, né? E isso num curtíssimo espaço de tempo, né? A Jean Grey, quando ela nota que os androides vão utilizar as armas deles, ela pega uma porta, né, com a telecinese dela, coloca para tentar proteger ela e o Anjo. O Anjo utiliza a velocidade dele, né, para tentar passar por aquele bloqueio, só que ele é surpreendido pelo Blob, que é colocado na frente dele pelo poder do Vanisher. Então, e a Jean Grey, ela utiliza a telecinese para tentar golpear o Blob com uma pedra, né? Mas o Blob, vocês sabem que ele tem a capacidade, o poder mutante que ele tem é de não ser removido, e ele é muito denso também. Então, meio que não adianta absolutamente nada, né, o ataque que ela executa. O Anjo pega o armamento dos androides, né, com o voo dele, né, o poder de voo dele que ele tem. E assim, eles combatem da maneira que eles podem, o Vanisher e o Blob. Tem até uma situação interessante que ocorre, e isso é importantíssimo que vocês saibam, que a Jean Grey, ela utiliza a telecinese dela para criar um domo em volta da cabeça do Blob com gás. Aquele gás faz com que o Blob perca os sentidos e desmaie. Só que é assim, mesmo com o treinamento que eles têm, num dado momento, os dois são surpreendidos, né? Ocorre uma explosão de um dos robôs que tem aquela bomba dentro, um dos androides do Fator 3, que deixa eles tontos, né? Aquela explosão deixa eles tontos, fazendo com que eles sejam capturados pelo exército russo. E eles vão ser levados até o interior de uma cadeia, né? Eles são presos dentro de uma fortificação ali. E por que eles são colocados dentro de uma cadeia, né? De uma carceragem, né? Esse é um nome que eu estava procurando para falar para vocês. Porque, na verdade, assim, os russos, evidentemente, eles não sabem o que está para acontecer. Então, o surgimento do Vanisher, do Blob e dos X-Men surpreende, evidentemente, a guarnição, né? Então, quando ocorre aquele confronto, o Blob desmaia e os X-Men são capturados, todos eles juntos são colocados dentro de uma carceragem, né? O Blob desmaiado e os outros X-Men dentro da carceragem. Por outro lado, o Cíclope e o Homem de Gelo, eles tentam entrar em contato com as patentes americanas, com os oficiais americanos das bases de lançamento de mísseis nucleares, só que evidentemente que os militares não acreditam neles, eles são muito jovens, estão com traje ali de moléculas estáveis dele, a roupa, que para eles são estranhas, evidentemente, e eles dão voz de prisão, evidentemente para eles, né, porque uns malucos aparecem lá dizendo que os mísseis têm que ser desativados e tudo mais. Então, assim, quando eles dão voz de prisão ao Cíclope ou de Gelo, eles evidentemente utilizam o poder que eles têm para sair daquele local, né, rapidamente, evidentemente sem machucar os militares.
Quando ele sai do lado de fora da base, o Cíclope já deixa claro que o objetivo é destruir toda a estrutura de lançamento dos mísseis. E assim, quando eles saem, eles já são alvos, né? Alvos móveis dos militares, que começam a disparar rajadas de metralhadora e tudo mais na direção deles. E evidentemente que eles vão utilizando o treinamento deles para desviar daquilo. Tem até um momento em que aviões militares, né, tentam se aproximar para disparar contra eles, e o Cíclope tem a ideia genial e pede para o Bob criar um iglu alto, grande, né? Não só para defender eles das rajadas de metralhadora, mas também ele imagina que da onde estão os pilotos e na posição que eles estão ali, o iglu, o gelo, vai criar um reflexo que vai atrapalhar a mira deles. E é o que ocorre, né? Então os militares que estão pilotando as aeronaves não conseguem mirar neles que estão lá embaixo. E eles vão destruindo a estrutura de lançamento dos mísseis. Essa história termina aí, beleza? Bom, agora vamos falar da revista número 39 de X-Men. 39, que foi publicada em 1967. Os inimigos são os mesmos, que foram citados nas revistas anteriores. Os androides, né, o Vanisher, o Uno, o Blob e o Mestre Mental, mais o Mestre dos Mutantes, né, e o Changeling. Né? Esses são os inimigos que os X-Men vão enfrentar agora nessa história, né? Continuando a história. Beleza? De dentro de sua nave, que tem um formato esférico, o Mestre dos Mutantes, ele consegue visualizar tudo o que está acontecendo com os X-Men no leste europeu, na União Soviética, e na base de mísseis americanos. Ele consegue visualizar através da tecnologia que ele tem. Num dado momento, o Cíclope e o Homem de Gelo conseguem se distanciar do ataque americano, né, das tropas americanas, e entrar dentro de um local, que é o local que eles estavam procurando, que é a central de comando e de controle dos mísseis nucleares. O Cíclope pede para o Homem de Gelo utilizar a capacidade de gerar gelo que ele tem, para poder congelar todos os mecanismos de lançamento que existem no local. E é o que o Bob faz, ele começa a congelar tudo os eletrônicos, todos os computadores que servem para controlar e disparar os mísseis. Né? E assim, do nada, o Cíclope e o Homem de Gelo são surpreendidos por dois braços mecânicos que aparecem, sabe, como se fosse mágica, e prensam eles na parede. O Cíclope utiliza as rajadas ópticas dele e o Homem de Gelo tenta utilizar o gelo dele, evidentemente, para quebrar aqueles mecanismos. Só que é interessante que não surte efeito nenhum. Né? Assim que eles utilizam o poder deles, eles notam que tem alguma coisa errada ali. Isso faz com que um dos vilões se manifeste. Né? Ou seja, aquilo é uma ilusão que foi causada pelo Mestre Mental, né? Aqueles braços hidráulicos mecânicos que aparecem e prensam eles, não existe. Porém, aquela força que prensa eles foi criada pelo Uno. Né? Então é assim, foi um ataque sincronizado dos dois. Né? E é importante que vocês saibam que, como já foi dito em vídeos anteriores, e assim, mas é porque os X-Men também têm treinamento, né? Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso com o Mestre Mental. Tem que ter um treinamento. E o Cíclope e os outros integrantes dos X-Men têm também. Quando eles começam a focar na realidade, né, eles sabem que aquilo é uma ilusão, a ilusão desaparece. E quando desaparece, quem estava pressionando eles na parede é o escudo do Uno, né, que faz com que eles fiquem presos ali. Né? Então eles conseguem descobrir o ataque sincronizado dos dois, né, do Unos. Eu falo Uno, mas eu esqueço do S, mas é Unos. E assim, o Cíclope tenta combater o Unos, só que as rajadas ópticas ele não penetram no campo de força que ele cria, né? Que é o poder mutante que ele tem. O Bob Drake, nesse momento, chega numa guarnição, né, evidentemente da base aérea americana, e enquanto o Bob está tentando conter os soldados, o Cíclope está tentando enfrentar
o Unus, e como ele sabe que ele não consegue golpear o Unus, né? E o Unus consegue golpear ele. Então o que ele faz? Ele pede para o Bob criar uma pedra de gelo grande, né, que ele está próximo do Bob ali. Ele dispara uma rajada óptica muito intensa, né? E aquilo vai desgastando, né? Cria uma frição no gelo. E aquele recurso de disparar a rajada óptica cria uma neblina muito densa, fazendo com que os dois consigam escapar daquele local. Porque eles não podem enfrentar o Unus, né? Não querem, evidentemente, machucar os soldados, e eles já conseguiram o objetivo deles, que é impedir que a estrutura funcional dos mísseis intercontinentais, né, nucleares, seja lançada. Então eles precisam sair dali. E eles vão até, evidentemente, o disco voador de alta velocidade do Fator 3 para encontrar com os outros X-Men. Vamos para o leste europeu. Os X-Men estão confinados, né, numa carceragem. A Jean Grey espera o momento certo em que um soldado se aproxima, ela utiliza a telecinese dela. Quando ela traz o carcereiro, né, o russo próximo, o Hank pega ele, ela consegue pegar com a telecinese a chave, ela consegue fazer os dois escaparem do local. E quando eles saem do local ali, evidentemente que chama a atenção de soldados próximos, mas o anjo utiliza a velocidade dele para abater alguns soldados ali próximos, né? A Jean Grey encontra, ela visualiza ali a maleta que tem os explosivos, né? Ela utiliza a telecinese dela. Nesse momento, o Blob também acorda, né? E ele, evidentemente, que é aliado do Fator 3, ele quer colocar o objetivo em prática, né? O Hank até tenta combater ele, mas ele não é páreo. A força do Hank não é párea pro Blob. O Blob pega a maleta num dado momento, só que os X-Men, a Jean Grey, inclusive, o Anjo, eles tentam convencê-lo de que o que ele está fazendo é uma sentença de morte. Porque quando ocorrer a explosão nuclear em ambos os países, ele também não vai escapar, porque ele é descartável. Eles deixam claro para ele que ele está ali, né, para alcançar os objetivos do Fator 3, mas que quando tudo ocorrer, ele vai morrer também. E ele se convence, né? Ele é um idiota, mas ele analisa a situação. Assim que o Blob larga a maleta, que já está próxima de explodir, o anjo pega aquela maleta rapidamente, sai voando em altíssima velocidade e arremessa a maleta no ar. Ela evidentemente explode. Os russos, eles notam que os X-Men em questão salvaram a vida deles, né? Só que eles ficam naquela questão, né? Vão prender, não vão prender, porque afinal de contas invadem o espaço deles, e nessa época aí, russo é russo, né? São militares, né? Só que assim, enquanto eles ficam nesse dilema de pega, não pega, prende, não prende, o anjo pega a garota Marvel, né, que fica abraçada no pescoço dele, ele pega o Hank e eles ficam a mula dali. Rapidamente, né? É até interessante que eles comentam, que a Jean comenta que ela nem acredita que ele está conseguindo, né, levar os dois. Para vocês saberem, é importante que o anjo, ele tem, evidentemente, é um cara treinado, ele é forte, mas ele não tem força humana, evidentemente. E evidentemente que as asas ele também tem limitações, então ele consegue, até o Hank fala que é a adrenalina, né, na situação ali, para poder levar eles, conduzi-los até ali o disco de alta velocidade, né, que é do Fator 3, para eles seguirem também em direção ao Mestre dos Mutantes, né, que é o objetivo final deles, né. Nesse meio tempo, o Cíclope e o Homem de Gelo já chegaram na esfera, que é a nave do Mestre dos Mutantes, né. Assim que eles entram, eles já são atacados por alguns artefatos, né, que foram ali colocados para poder destruir os invasores, né. E nesse momento, o Mestre dos Mutantes ele aparece, né, ele se revela, o Cíclope dispara nele, na estrutura, né, que é aquela plataforma tecnológica flutuante, só que evidentemente tem um escudo protetor, né. E é assim que ele nota que ele não pode acertar o Mestre dos Mutantes, aparecem o Vanisher, o Unus e o Mestre Mental, né? Ou seja, o Cíclope e o Bob estão em desvantagem total. Porém, nesse exato momento, os outros X-Men aparecem, né?
Quando eles iam entrar em confronto direto, né, com o fator 3, né, e os X-Men, o professor Xavier, que foi libertado, ele se manifesta, ele fala para ele que os mutantes não têm que entrar em combate, porque na verdade eles têm um inimigo comum, que é o mestre dos mutantes. E o Xavier levanta uma ideia, né, que ninguém analisou, conseguiu arquitetar ainda, maquinar a respeito da natureza dele, porque o Xavier já sacou já, que na verdade o objetivo dele não é reinar com os mutantes, né? O Xavier deixa claro para ele. Quando ele começa a ouvir o argumento do Xavier, ele entra em pânico, ele fica nervoso. Ele fala que os mutantes têm que atacar os X-Men, né? Porque ele sente que o Xavier sabe quais são os reais objetivos dele, né? E assim, ele faz com que o campo de força da plataforma tecnológica dele fica mais poderoso, né? Porque ele está vendo que vai ser revelado quais são as verdadeiras intenções dele, né? E assim, quando o Xavier fala isso, né, e ele fica em pânico, ele fala para todos os soldados dele, que são androides, os androides dele, que são fiéis, evidentemente, a ele, atacarem todos os mutantes. Até mesmo os aliados, os ex-aliados dele ficam assustados com aquilo tudo, né? Porque os que até então eram aliados, né, que é o Blob, o Vanisher e companhia, são atacados também, não só os X-Men, né? Então eles se voltam, evidentemente, contra o mestre dos mutantes. Nesse momento, o Banshee, que também foi liberto, ele acorda. Então o que ele faz? Ele vê todo aquele confronto que está ocorrendo e ele tem uma ideia, né? Que ele nunca foi aliado por livre e espontânea vontade do fator 3. Ele foi obrigado, né? Para quem já está assim nos vídeos anteriores sabe o que aconteceu, né? Então o que ele faz? Ele utiliza uma frequência específica que ele consegue gerar com o grito sônico dele, que consegue danificar equipamentos eletrônicos. E essa frequência desse grito dele não atinge, não faz mal para humanos e mutantes. Só que os equipamentos que estiverem dentro da área ali que ele emite o som é totalmente danificado. Os androides, inclusive. Os androides começam a pifar, né? Eles começam a cair, alguns explodem. Nesse exato momento, aquela plataforma tecnológica e flutuante do mestre dos mutantes, ela começa a ruir, né? Porque ele está atacando o equipamento eletrônico e a plataforma dele é tecnológica, né? E começa a rachar, a quebrar. Nesse momento, a verdadeira natureza do mestre mutante é revelada. Ele é um alienígena, né? E assim, todo mundo fica surpreso. O Cíclope já tinha sacado também, né? O Xavier começou a falar, o Cíclope sacou. O Banshee ataca, evidentemente, com o raio de sonoro dele, que é aquele raio que destrói matéria. Ele começa a atacar diretamente o mestre dos mutantes, né? Que fala que ele é um alienígena da estrela Sirius. Ele é um siriano. Quando os aliados, os ex-aliados dele notam o que está acontecendo, descobrem quais são os objetivos reais dele, também atacam ele. O Unus vai para cima dele para golpeá-lo, né? E assim, a natureza do siriano deixa claro de que se eles não alcançam os objetivos deles, eles têm que se suicidar. E é o que ele faz, ele aperta um mecanismo lá, né, que faz com que a natureza dele, né, seja atingida, né, ele morre ali. Né? Após todo o confronto que ocorre ali, o mestre mental até tenta enganar os X-Men, utiliza o visual do Xavier, mas a Jean Grey ela saca, né, o que está acontecendo. Eles vencem o siriano, né, o alienígena, né, os X-Men ficam no impasse, né, próximo ali aos vilões, mas o Xavier deixa claro de que naquele momento em que eles utilizaram os seus poderes juntos, né, para enfrentar o inimigo comum, que eles não são inimigos, né, que eles vão cada um para o seu lado, né,
que naquele momento os mutantes lutaram juntos contra um inimigo comum. E é o que eles fazem, né? Os vilões vão para um lado, os X-Men vão para o outro, eles saem aqueles discos voadores do Fator 3, à medida que eles estão se afastando do local, aquele domo, aquela esfera do Fator 3 explode, né? Os X-Men vão para a Mansão X. A narrativa deixa claro que eles não vão poder utilizar novamente aquela tecnologia dos discos voadores, das naves, né? Porque elas têm uma vida útil, né? Então elas só levaram os X-Men até a mansão. E assim, eles salvaram o dia, né? Derrotaram finalmente o Fator 3, né? Que foi uma série longa, né? De revistas. Mas tem uma coisa muito importante agora no final da história que eu queria falar para vocês. Quando eles chegam na mansão, a Jean Grey, ela tá até agitada, né? Feliz porque evidentemente eles venceram. Ela entrega para cada um dos X-Men uma caixa e fala que aquilo é uma surpresa que ela criou com o Xavier, né? O Xavier auxiliou ela para colocar em prática o plano que ela tinha de mudar de novo o visual do uniforme dos X-Men. Né? E é o que ela faz, né? Eles vão lá, cada um coloca o seu novo uniforme e eles são apresentados com o novo uniforme. E vamos aos uniformes. O uniforme do Cíclope, ele tem uma mudança interessante, todos eles, né? O do Cíclope não tem mais aquela camiseta amarela, né? Ele não utiliza mais aquela camiseta amarela, ele tem toda a outra estrutura da roupa dele está semelhante à original, na primeira, só que não tem mais aquela camiseta amarela. No caso do Anjo, foi a mais drástica modificação. A Sam falou que ficou mais horrível. Parece que está com suspensório. E é engraçado que ele gosta. Ele adorou o novo traje. Ele fala que está mais parecido. A Sam está falando que está horroroso. Que ele está mais próximo ao Anjo. Né? Mas tem uns negócios meio colorido que eu particularmente também não acho legal, mas o Anjo gostou. O Homem de Gelo, ele fica frustrado porque quando ele assume a forma de gelo dele, a roupa fica transparente. E o traje do Bob Drake agora possui uma bota diferente, a botinha dele é diferente. Né? Todo o resto da estrutura do uniforme dele é basicamente o mesmo. Né? Mas se vocês verem as histórias depois dessas próximas, a botinha dele é uma bota que tem uma pontinha, uma ponta na frente, né? Não é mais aquela botinha tipo do Capitão América, né? Que ele utiliza. A do Fera, ele não tem mais aquela calça que é a mais comum e as mangas. Inclusive o Fera não gosta muito desse uniforme dele, não. Ele deixa claro que não curtiu muito, né? Que ele vai se adaptar, evidentemente, mas que ele não gostou muito dessa modificação. A Jean Grey está com o uniforme dela, parece com tons de verde e amarelo, né? Uma homenagem indireta à bandeira brasileira, né? Mas são as coisas da bandeira brasileira, mas não é para isso que foi feito, evidentemente. A máscara dela agora, ela é uma máscara amarela, né? E tem toda a outra estrutura verde e amarela. Então esses são os novos uniformes, os novos uniformes que os X-Men vão utilizar a partir das próximas revistas, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like pra gente, é muito importante. Né? Um abraço e até o próximo vídeo. Eu só dei umas gaguejadas porque eu não lembrava de